Gravando. Vou compartilhar minha tela com você. Nós já vamos orar. Tá aparecendo aí para vocês? Gorete, tá aparecendo? Faz um joinha para mim. Tá Certo. sim, tá sim. Obrigada. Ok. Muito bom. Glória a Deus. Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã, por este tempo, Deus, por aquilo que o Senhor já fez na nossa vida e aquilo que o Senhor fará também, por tudo aquilo que virá, Senhor, por cada uma, Deus, que está aqui, eu quero agradecer, quero declarar: bendito és tu, Adonai, Rei do Universo, nosso Deus, que nos deste a oportunidade de estar aqui, tendo acesso a isso, acesso a esse conhecimento, a esse processo de libertação, acesso a tudo aquilo que o Senhor vai ministrar ainda ao nosso coração. Nós queremos bendizer ao teu nome, agradecer a ti, Pai, em nome de Jesus. Senhor, libera anjos ministradores aqui nessa sala, para que esses anjos venham ministrar as tuas filhas, Deus, naquilo que é necessário, curar, libertar e restaurar, Senhor, em nome de Jesus. E haja um alinhamento sobre cada uma, e que cada uma, Senhor, que está aqui, que está plantando uma semente, o seu tempo, está aqui, Deus, a ouvir aquilo que o Senhor tem para liberar através da minha vida, através desse encontro, através da tua palavra, dessa aula, Senhor, que o Senhor possa liberar aí uma porção dobrada nesse Shabat, do descanso, da alegria, do gozo do Senhor sobre cada uma, Pai. Quero te louvar, te bendizer e te agradecer. Blinda, Senhor, também essa sala, blinda cada uma, a sua casa, a sua família, tudo, Deus, aqui pertence, tudo que pertence a nós, aqui, Senhor, seja família, casa, tudo, Deus, nas nossas finanças, que o Senhor venha nos blindar nessa manhã, em nome de Jesus, e que os céus venham ser abertos sobre a nossa vida, a nossa mente, haja um entendimento, discernimento, Senhor, em nome de Jesus. Ministra, Pai, a cada uma, a cada coração, da forma que o Senhor deseja. Tu tens total liberdade aqui, Espírito Santo. Nós convidamos a tua presença, Espírito Santo. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Então, o que que nós vamos, Shalom? Ah, tá. A Manuela, acho que deu certo agora, Manu. É que eu tava com os olhos fechados e eu não vi que tinha gente tentando entrar aqui, tá? Acho que deu certo, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essa mentoria de restauração sexual. A maioria aqui já conhece. Muitas fizeram um, dois, três, quatro, cinco, seis, né? E nós já estamos agora no grupo 7, tá? Então, vamos abrir as inscrições. Aqui ao final, vou dar uma oportunidade para quem não se inscreveu ainda, de participar. E vou falar a data certinha que nós vamos iniciar aqui o grupo, tá? Então, nós já estamos no grupo 7, para a honra e para a glória do Senhor. Então, Salmos 42, né? Tirou-me de um poço de destruição, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Esse é o meu testemunho. É desse lugar que eu saí. E eu louvo ao Senhor por esse processo. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Eu louvo a Deus por isso, pela minha vida, e por isso que está acontecendo também na sua vida, e você também está vivendo esse verso aqui. Glória a Deus por isso. A restauração sexual é sobre isso. É de onde o Senhor nos tira e aonde ele nos coloca durante o processo. Então, o que que é a restauração sexual? Tem gente que acha, que chega para mim assim, na restauração, eu acho engraçado, porque as pessoas não têm que saber, né, o que é a restauração, sou eu que tenho que explicar. E como eu não vou muito para as redes sociais, né, tô começando agora, então as pessoas não sabem, e às vezes eu acho engraçado que a pessoa não sabe, mas é porque a gente acaba se acostumando e acaba vivendo aqui nesse meio, então a gente acha que todo mundo sabe, mas não é, não, as pessoas não sabem mesmo, né, e é normal. Então, essa aula aqui é para esclarecer o que é e o que não é a restauração sexual. Então, a restauração sexual
Não é apenas você parar um comportamento. E aí tem gente que vem e fala assim, ah, eu tô com problema isso, tô com isso, tô com aquilo, né? Mas não é sobre isso. É muito além disso, tá? Então, restauração sexual não é simplesmente você parar a pornografia, você parar a masturbação, você parar com as fantasias sexuais, você controlar os impulsos. Isso não é restauração sexual. Não é sobre isso. Isso é apenas uma consequência natural da restauração sexual. Então, a restauração sexual, ela é um processo profundo de libertação espiritual e emocional, tá? Então, o que que acontece na restauração sexual? O que que significa restaurar, né? Então, reconstruir o altar da sexualidade, realinhar o desejo e a identidade, remover as legalidades espirituais, romper os ciclos de repetição e devolver o governo a você, mulher. Isso é a restauração sexual, é isso que significa a restauração sexual. Então, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4:3, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. E é isso que nós trabalhamos na restauração sexual, o processo de santificação, de santidade na nossa vida. Aqui. Então, como que funciona? Ah, só um pouquinho aqui, deixa eu ver se eu consigo. Só um pouquinho aqui que eu preciso. Parei de compartilhar, né? Eu preciso fazer algo aqui. Aqui. Agora sim. Tá aparecendo a minha tela para vocês? Aqui. Então, como que funciona? Ai, como que a escravidão sexual ela funciona? Ela se forma. Existe um princípio interno dentro de nós. Gente, eu peço perdão, mas eu estou tentando alinhar aqui para não aparecer depois todas na gravação. Ali as que ficam em cima, eu não estou conseguindo. Eu vou ter que mudar aqui de novo. Acho que eu tenho que tirar, remover esse pin mesmo. Vou tentar de novo. Não vai ter jeito. Eu queria deixar só que não deixar ninguém aparecendo aqui em cima. Agora deu certo. Então, como que a escravidão sexual ela se forma na nossa vida, né? Existe o princípio interno do bem e do mal. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Então, dentro de nós existe uma inclinação interna para o bem ou para o mal. E o que que nós precisamos entender aqui nesse ponto? Olha para essa árvore, para essas raízes. Existe uma inclinação para o bem e para o mal dentro de mim. Então, diariamente, eu escolho. Diariamente, eu tenho o poder de escolha. Se eu quero fazer o que é bom ou eu quero fazer o que é mal. A raiz, ela não começa no corpo, tá? A raiz, ela começa na inclinação interna. Todo pecado sexual tem raiz nessa inclinação interna do mal dentro de mim. Então, entre o bem e o mal, o que que a gente vai escolher diariamente? O que que eu escolho diariamente? Né? Então, existe aqui uma palavra, eu não sei pronunciar direito, mas é Yetzerará, né? Que significa inclinação, aqui significa inclinação, Yetzer, significa inclinação, formação interior, impulso, estrutura, estruturante da mente. Ou seja, a Yetzerratov, que é mais ou menos isso que fala, inclinação ao bem, e a Yetzerará, que é inclinação desordenada, ou seja, uma inclinação para o mal. Então, hoje existe gente dentro da igreja, um misticismo que prega de que é o demônio que está fazendo.
Ah, é o demônio que está destruindo a pessoa, é o demônio que está mantendo ela no pecado sexual, é o demônio, nananana. E isso não é verdade. Não é verdade. Existe dentro de nós uma inclinação para o bem e para o mal. E para um demônio ter acesso a uma pessoa a ponto de essa pessoa ficar totalmente como que dominada por esse demônio, essa pessoa abriu muita brecha, muita legalidade para isso acontecer. Então, não acontece assim do dia para a noite, isso é uma caminhada de legalidade que ela vai abrindo aí. Então, dentro de nós existe uma inclinação para o bem e para o mal, e eu quero que você entenda que você tem uma escolha diariamente. Então, você tem que parar e sair do engano de que, eu estou nesse pecado por causa disso. Não, você tem uma escolha diariamente. Você tem uma escolha, mesmo que existam N coisas, N motivos aí, você tem uma escolha. Qual é a sua escolha? Se você tem problema com a pornografia, por que que você vai abrir o Instagram ou o Facebook? Para que que você vai olhar lá um conteúdo que você sabe que não pode abrir, que você não pode acessar? Por que que você faria isso? Então, há uma inclinação dentro de mim, de você diariamente, e eu preciso escolher diariamente. Existe um poder de escolha. Saia da mentira e do engano de que você é refém de demônios. Isso não existe. Isso não é bíblico. Você só tem os demônios que você deu legalidade para ter. Agora, se você não der legalidade, não tem atuação demoníaca na sua vida. Então, anote isso. Existe uma inclinação para o bem e para o mal dentro de mim. E diariamente eu faço uma escolha. Amém? Então, diariamente você faz uma escolha. É importante você saber disso, porque isso aqui é o fundamento da restauração. Se você não souber que existe uma inclinação, você vai sempre acreditar na mentira que te contaram, de que você é refém. É os demônios, é isso, é aquilo. E sempre vai ser a vítima e a coitadinha, como se você não pudesse sair disso, não pudesse sair daquilo. E você pode. Você pode vencer todo e qualquer pecado sexual. E todo e qualquer pecado. Tudo você pode vencer. Então, existe essa possibilidade, e existe isso dentro de mim, o bem e o mal, e diariamente eu tenho a possibilidade de fazer uma escolha. Eu pergunto para você, qual é a escolha que você tem feito hoje? Diariamente você escolhe o quê? Você acorda, você já vai para o Instagram, você faz o quê? As suas escolhas determinam aquilo que você vai viver no seu dia, na sua vida. Tá? Então, é importante você saber disso. Então, a Yetzeratov é a inclinação ao bem. E a Tserá é a inclinação desordenada para o mal. Então Adonai disse a Caim: Por que você está irada? Por que você está irado? Por que você está irado? Por que você está abatido? Se não fizer o que é bom, não deverá erguer a cabeça. Se não fizer o que é bom, o pecado espreita junto à porta. Se você fizer o que é bom, não deverá erguer a cabeça. E se você não fizer o que é bom, o pecado espreita junto à porta. Ou seja, eu tenho uma inclinação dentro de mim. Eu posso escolher o que é bom e o que é mal. E se eu escolho o que é mal, a Bíblia diz: o pecado está junto à porta, esperando você. Então, ele o deseja, o pecado o deseja. Aqui, a minha tradução acabou traduzindo todo o meu slide para o feminino, inclusive o versículo, tá? Então, esse verso aqui não é no feminino como tá aqui, tá bom? Você sabe, né? Então, ele deseja. Ele o deseja, mas você pode dominá-lo. Deus está falando para Caim, você pode dominá-lo. Então, olha o que a palavra está dizendo, você pode dominar o pecado. Está aí, o bem e o mal está diante de você. E agora, o que você vai fazer? Vai fazer o bem? Ou você vai fazer o mal? Você vai matar teu irmão ou você não vai matar teu irmão? Tá aí, o pecado está diante de você. Você pode dar oportunidade para ele ou não. Então, diariamente, nós podemos dar oportunidade ou não ao pecado. Diariamente, nós temos uma inclinação. Então, o que você segue diariamente? O que você segue diariamente? Qual é a inclinação que você tem? Tem alguém com áudio aberto? Peço, por favor, que feche.
Alguém que acabou de entrar, provavelmente, tá? Fecha o áudio aí, por favor. A Yetzirará não é uma entidade externa, é uma força interna de desejo que, quando não governada, passa a governar. Então, é o meu desejo. Se eu não governo o meu desejo, isso vai me governar. Eu vou parar aqui e fechar o áudio dela. Samara Oliveira, fechando o teu áudio, tá? Toma um pouquinho de cuidado, por favor, senão tem que interromper a aula para fechar o áudio. Então, a Yetzirará não é uma entidade externa. Ela é essa força interna de desejo, que quando não governada, passa a governar. Então, você tem a oportunidade de governar os seus desejos. Não diga que é incontrolável, que isso, que aquilo. Não. Você tem a oportunidade de controlar os seus desejos. Você pode controlar. É o que a Bíblia está dizendo. Existe, tá aí o mal. Agora é uma escolha. Eu posso ter e eu tenho essa escolha. É importante você saber isso. Existe uma inclinação, só que existe uma responsabilidade. De acordo com essa inclinação, qual é a minha responsabilidade? É escolher. Eu quero bem ou eu quero mal? A responsabilidade de escolha é somente minha. Diariamente eu faço uma escolha para o bem ou para o mal. Então eu preciso fazer uma escolha. Amém? Do desejo ao domínio. Todo aquele que comete pecado é servo do pecado. O que começa como escolha pode se tornar um padrão. Então, no início, você acha que você está escolhendo, mas você vai perceber que você não está. Logo, isso se torna um padrão, e aí você pensa: poxa vida, muitos anos fazendo isso, se tornou um padrão. Além agora de você ter que vencer a escolha, o desejo, a vontade, isso se tornou um padrão de repetição na sua mente. Isso se torna um governo sobre você. Você levantou um altar ali nesse lugar alto, e esse altar agora influencia diretamente a sua vida. Então, a escravidão, ela não acontece em um dia, aquilo que eu falei, ela acontece por repetição. Quanto mais eu repito, mais escravo eu me torno. Então, a repetição, ela transforma essa escolha em um padrão. E o padrão transforma o desejo em um sistema. E o sistema enfraquece a liberdade. Então, quanto mais eu faço, pior fica. Lógico. Quanto mais eu faço, pior fica, menos liberdade eu tenho, até chegar o momento de estar possessa. Mas olha que para chegar lá é uma boa caminhada. Então, de quem alguém é vencida, daí se faz servo. De quem alguém é vencido, daí se faz servo. A pessoa se faz servo disso. Se você é vencida pela masturbação, pela pornografia, pelo abuso, disso você se torna serva. Então, o domínio, ele nunca vai surgir no ato, no primeiro ato. Ele vai surgir sempre dessa continuidade, dessa continuação no pecado. Sempre é dessa forma. O pecado não nasce assim, o pecado, pequei hoje, mas e aí? É o processo. É diariamente a minha escolha que vai definir, que vai dar essa legalidade para a atuação realmente demoníaca ou não. O desejo está aí, o pecado está aí, está na porta, ele vai bater diariamente. Cabe a mim e a você, a gente tem uma escolha de dizer sim ou não a ele. Então, qual que é o ciclo invisível do pecado na área sexual? É o desejo, aí vem a entrega, aí vem a culpa, aí vem a promessa, eu não faço mais, nunca mais, tá. Aí vem o quê? A recaída. Por quê? Porque não passou por um processo de restauração sexual, não fez o que a Bíblia manda fazer na libertação sexual. Então, prometendo-lhes liberdade, elas mesmas são servas da corrupção, porque as pessoas são escravas daquilo que as derrota.
Então, não adianta você tentar uma libertação na área sexual, por exemplo, sozinha. Você não vai conseguir. Ah, Nenê, eu estou no meu processo de libertação sexual sozinha. Não consegue. O processo de libertação existem várias coisas aí no meio que você precisa fazer. Sozinha você não vai conseguir. Por isso que eu posso dizer para você que hoje 98% da igreja não é liberta na área sexual. As pessoas, as pessoas vivem dentro da igreja como se nada tivesse acontecendo e acontecido, mas estão contaminadas com desejos impuros, com pensamentos, mães abusando de filho, mães que desejam abusar do filho, que têm desejo pelos filhos, pais que abusam dos filhos, maridos, mulheres que estão na pornografia. Tudo isso é adultério, é pecado sexual. E a gente precisa entender isso. Ah, Nani, mas eu pensar, eu ter o desejo, assim, eu imaginar que eu tô tendo relação com fulano, com ciclano ou com uma mulher durante o ato sexual com meu marido é pecado. Então a gente muitas vezes é escravo porque não se atenta. É escravo do pecado e o pecado domina porque não se atenta, porque a mente não está aberta, não está prestando atenção, e está tendo como comum essas coisas. E aí o ciclo é sempre o mesmo, ó. Sempre volta aquilo. Gente, tem alguém com o áudio aberto. Eu peço, por favor, dá uma conferida aí e fecha o seu áudio. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do vosso Senhor e Libertador, Jesus, o Messias, encontraram-se novamente neles enredados e por eles contaminados, a sua condição posterior tornou-se pior do que a primeira. E o que a palavra está dizendo aqui? Que fica pior. Então, confessou, se arrependeu, passou por um processo, disse que não vai mais fazer, ok. Aí volta para aquele pecado, a condição fica pior e cada vez pior e cada vez pior. E aí que vai surgindo o domínio do pecado sobre a pessoa. Agora, lembre-se que para chegar ao domínio total, a possessão total, tem que dar muita legalidade. Por isso eu digo para você, a palavra de Deus diz que nós devemos resistir a ponto de sangrar. Deixa eu ler aqui para você. Está aqui em Hebreus. Olha isso aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver onde que está esse. Aqui, ó. Hebreus 12, a partir do verso 3 ali. Sim, pensem naquele que suportou tamanha hostilidade dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem fiquem desanimados. Vocês ainda não resistiram a ponto de derramar o sangue na luta contra o pecado. A Bíblia está dizendo isso mesmo, que nós podemos existir a ponto de derramar sangue. Está dizendo que vai ser fácil? Não. Às vezes eu vou ter que sangrar, mas eu posso vencer. Tá aqui, ó. A Bíblia está dizendo aqui, esse aqui é o princípio da restauração. E logo em seguida vai dizer: meu filho, não despreze a disciplina de Adonai, nem desanime quando ele o corrige, porque Adonai disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Então, nós precisamos entender que as provações, considerem as provações como disciplina, são disciplinas para nós. A aprovação é para isso, é para gerar frutos. Aqui nesse texto, eu convido você a meditar, a ler depois Hebreus 12 inteiro. Está aqui tudo sobre o princípio da restauração sexual inteiro. Hebreus 12 é o princípio da restauração sexual. Está aqui, é poderoso, gente. Então, nós podemos resistir, sim, ao pecado, a ponto de sangrar antes de pecar. Faça algo. Peça ajuda, chame o pastor, chame uma amiga, fale para alguém, fale para o teu marido, para tua esposa, para o seu marido, fale para, sei lá, tua amiga. Fale para alguém, mas não peque. A Bíblia diz que nós podemos resistir ao pecado. Então aqui vai cair aquela coisa, né, que a igreja
em geral, ensina de que nós somos dominados pelo pecado e, é porque tem vício mesmo. Não, não, não. Se somos dominadas pelo pecado, é porque estamos dando legalidade, porque diariamente nós temos uma escolha entre o bem e o mal. Então, quero lembrar você disso, tá? Então, teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça do que depois de o terem conhecido plenamente, voltarem as costas ao santo mandamento que lhes foi transmitido. O que aconteceu com eles concorda com o provérbio verdadeiro: o cão retorna ao próprio vômito e o porco se lavou apenas para se sujar ainda mais na lama. É isso que a Bíblia fala. Se eu conheci Jesus, eu me arrependi, eu me limpei e eu retorno ao pecado, eu estou fazendo isso. A Bíblia fala sobre isso. Eu estou retornando ao próprio vômito. É isso o pecado na nossa vida. É como um cão que retorna ao próprio vômito. É como um porco que se lavou para se sujar ainda mais. Então, a repetição, ela fortalece a inclinação e ela vai enfraquecer o seu domínio próprio. Sempre. E qual que é o princípio, então, aqui do altar? Por que que na restauração a gente trabalha nesse nível de profundidade? O pecado, né? Ali Jeremias 17:1 dá o pecado nas tábuas do coração e nas pontas dos altares. Então, eles escreveram esse povo, o pecado, eles cravaram no coração. Eles tinham um pecado assim tão forte, tão forte, tão forte, como se fossem os filhos deles. Tipo assim, eles tinham ali, eles, como alguém que não se esquece dos filhos, eles não se esqueciam do pecado. Estava sempre diante deles. E eles sabiam que era pecado. Então, o altar que é levantado no pecado, naquilo que eu escolho diariamente, é levantado um altar. E o altar é um lugar de entrega, então ele é uma entrega contínua. Tudo que recebe a sua entrega repetida ganha autoridade sobre a sua vida. Altares não são apenas físicos, né? Qualquer área onde existe entrega repetida se torna um centro de autoridade interna. Quando a sexualidade ela é vivida fora da aliança, cria-se um padrão de entrega contínua. Entrega contínua gera estrutura e estrutura gera influência espiritual. O altar é o que santifica a oferta. Então, quais são os altares que você tem levantado? Pornografia, masturbação, pensamentos impuros? Qual é o altar que você tem levantado? O altar define quem governa você, a sua vida. Por isso que na restauração sexual nós fazemos a quebra de em torno de mais de 40 altares, só da área sexual. Para você ter uma noção da quantidade de altares que existem na área sexual, só na área sexual, em torno de 40 altares. E por isso que é importante quebrá-los. Senão você fica refém, no sentido não refém, você tem a oportunidade, mas você fica sofrendo a influência daquele altar. E aí você não consegue vencer de fato. Porque não quebrou o altar. É necessário quebrar o altar e levantar um altar de adoração a Deus diariamente para vencer o pecado sexual. Então, o pecado, ele não é algo superficial. Os pecados de Judá estão escritos como um estilete de ferro gravados com uma ponta de dinamite na tábua do coração deles. É isso que fala o verso que a gente acabou de ler. Então, aqui, o profeta usa uma imagem muito intensa: estilete de ferro, ponta de diamante gravado no coração. O pecado virou identidade. Ele não é apenas um comportamento, ele é uma marca interior. Então, não adianta você mudar o quê? O comportamento. Ninguém consegue mudar o comportamento. Isso não existe. Está profundamente enraizado na alma. É isso que você precisa entender. Então, talvez você fale assim: ah, Nani, mas isso aqui eu nunca mais vou cometer. Mas você está fazendo o quê para nunca mais cometer isso? Porque você falar não vai trazer uma mudança real. Se você não passar por um processo, se você não fizer todas as quebras de altares, não vai ter libertação. Você precisa entender quais os altares que você levantou e quebrá-los.
e levantar um novo altar de adoração a Deus, para que você possa então ser liberta. Amém? Então o pecado ele estava ligado aos altares. Os chifres do altar eram um lugar de consagração e poder espiritual. A falha deles não era apenas moral, era espiritual. Era uma idolatria sistemática. A Bíblia diz que aquele que comete o pecado sexual, ele é comparado ao idólatra. O pecado sexual é idolatria. E aí tem gente que fala assim: ah, eu não sou idólatra. Se você tem pecado sexual, você é idólatra. Além do pecado sexual, ainda você tem pecado de idolatria na sua vida. Você está adorando o pecado sexual. Aquilo que você levanta ali diariamente, mensalmente. Tem pessoas que pecam de ciclos em ciclos. Então, cada 7 dias, cada 7 semanas, cada 7 meses, cada 70 dias. Mas a Bíblia diz que eu posso ser atacada, o pecado está aqui diante de mim, mas eu tenho uma escolha. Então, a partir de hoje, você sabe que você tem uma escolha. Você não pode mais viver a sua vida no mimimi, dizendo que você é refém disso porque você viveu isso. Você agora está vivendo no pecado porque você foi abusada, foi estuprada, seja o que for que aconteceu com você lá atrás. Isso não é desculpa. Você está entendendo isso? Então, a idolatria, ela virou uma memória afetiva. Como se lembram de suas filhas, dos seus filhos, também se lembram de seus altares. Todo o tempo. Eles tinham um apego emocional aos altares que eles tinham levantado. Então, eles amavam o pecado. Eles tinham um vínculo afetivo com aquilo que os destruía. E era algo normal para eles, tá? Isso vai falar de padrões geracionais. Então, o que que hoje você é apegada aí? O que que hoje está destruindo a sua vida? A frieza sexual é um pecado sexual, tá? Para quem não sabe, mulheres que são frias, no casamento, frieza sexual é pecado. Que mais que é pecado, Nani, da aliança do casamento? Não ter relação sexual dentro do casamento é pecado. O solteiro peca quando tem. O casado peca quando não faz. Quando não tem relação sexual. Nani, mas qual é a frequência? Você aprende isso dentro da restauração, mas eu posso dizer para você, se você está mais de uma semana sem ter relação sexual com seu marido, você já está em pecado e já está em idolatria. Então você precisa entender isso, tá? Ter noção disso é importante. E agora, qual que é a consequência do pecado? É a perda da herança. É a perda da herança. Você abdicou da posse da herança que dei a você. A Bíblia vai falar naquele verso lá. Então, aqui entra o princípio espiritual. O pecado persistente gera perda de herança sempre. E a herança na Bíblia vai representar promessas, destino, território, autoridade, prosperidade e chamado. Quem tem problema na área sexual, pecado sexual ativo, não prospera. Pode até entrar recursos e bem num tempo, mas perde. Os outros ficam com aquilo que você produz. A Bíblia também fala sobre isso. Então, quando há idolatria constante, a pessoa perde o governo. Ela não tem mais governo sobre aquela área da vida dela. Não é que ela não pode escolher o bem e o mal, não é isso aí. Mas é o governo, tem outra coisa dominando ela, não é Deus, não é o Espírito Santo, não é a palavra de Deus, ela é governada por outra influência. Forte, né, queridas? Mas essa é a verdade. Então, na restauração sexual, tudo isso aqui é restauração sexual e é importante você saber. É importante você guardar isso aí no seu coração, anotar o que Deus está trazendo para você olhar com isso, para isso depois com cuidado e você resolver de fato aí, decidir resolver as pendências aí nessa área.
para que a sua vida, o seu ministério rompa e tudo mais. Senão você fica ali amarrada no ministério, nas finanças, na saúde, no emocional, no profissional, no financeiro, principalmente. Então, a escravidão espiritual. Eu farei servir os seus inimigos em uma terra que você não conhece. Isso acontece. Espiritualmente significa perda de liberdade. Hebreus ali, ó, 12, do 1 ao 16. Medite nisso depois, tá? Submissão a forças que antes eram opcionais. Então, antes ainda chega um momento que eu tinha ainda uma escolha. Agora eu vou ficando cada vez mais escravo disso, até que chega a possessão. A possessão, eu não consigo mais dominar. Uma vez eu atendi um rapaz, isso foi na terapia individual. Quem não sabe, eu trabalho com uma terapia baseada em neurociências, que trata vícios, qualquer tipo de vício. Com apenas uma, duas, no máximo aí, 3 sessões. E eu atendi um rapaz que ele veio para mim com o vício da masturbação e da pornografia, bem ativo. E o que que acontecia? O que aconteceu ali? Durante o atendimento, ele manifestou, porque ele já estava num nível de possessão bem grande. Durante a terapia, era terapia, não era uma aula nada que espiritual, era uma terapia. E durante a terapia, manifestou. E como que manifestou? A mão dele. A mão direita dele ficou toda torta, encurvada, assim, coisa mais feia do mundo. Eu vi, ele viu e ele percebeu. E eu falei para ele, isso é manifestação. Aí interrompi a terapia, orei por ele, falei para ele que ele tinha que fazer uma escolha. Porque só você tratar o vício, só você fazer a terapia, você venceu o vício, ok. Mas se você não levantar um altar de adoração a Deus, logo você cai de novo. Eu pergunto para você, resolve? Então, a escravidão espiritual é algo muito sério na nossa vida. A gente precisa tomar cuidado, fechar as legalidades, cessar o ciclo, quebrar os altares. E aí, esse rapaz, ele não continuou. Ele tinha que passar todo o processo, fazer as quebras de altares que eu liberei para ele. E ele não conseguiu. E por que que ele não conseguiu? Porque ele já estava dominado pelo pecado. Eles já estavam no nível de possessão. E aí, gente, expulsar demônio eu expulso uma vez na terapia, mas depois eu não quero mais saber, não. A terapia é terapia. A pessoa quer expulsar demônio, ela que vai procurar o pastor dela lá e vai expulsar esse demônio, e depois ela vem e faz a restauração, ok. Tá? Então, não é meu papel expulsar demônio, não faço isso, não fico fazendo isso, não. E simplesmente ele não se submeteu ao processo, não conseguiu. E aí, provavelmente, a gente já sabe o fim dele, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com a escravidão espiritual. E você precisa tomar cuidado aqui. Até onde eu vou, até onde eu estou dominando e olhar para isso. E o caso dele era pornografia e masturbação, mas talvez o seu caso seja a frieza espiritual. Tem relação uma vez no mês com o marido. E olha lá, uma vez a cada 15 dias. Isso é pecado. Você não sabia que é pecado? É pecado. É pecado. Dentro da restauração, você aprende sobre isso. Tem uma aula que a gente fala só sobre o que pode e o que não pode dentro da relação sexual no casamento. Então, muitos, a maioria dos casais hoje vivem em pecado. Ah, mas são crentes, vivem no pecado? Vive no pecado sexual. Tem altares levantados ali. Sim, porque não tem conhecimento. Né? Infelizmente, esse conhecimento ainda não está acessível para todo mundo. A Bíblia está aqui, mas as pessoas não estudam, não vai atrás, não liga, não tem às vezes um grupo, o ensino na igreja não é forte, não tem pessoas capacitadas, as que estão falando aí nas mídias sociais estão levando mais o povo a pecar do que não pecar. As sexólogas, né, instruindo a usar vibradores, então olha o nível que a gente está de pecado na nossa nação.
Uma sexóloga super influente ensinando você a usar vibrador. Desde quando pode vibrador na relação, gente? Nem que seja assim, ó, desse tamanho assim. Não pode. Substitui. É uma substituição. Então, isso você aprende dentro da restauração, tá? Mas eu quero que você entenda aí. Tomar cuidado, cuidado. Abra os seus olhos aonde eu estou sendo escrava. Emocionalmente, espiritualmente, quais são as forças que estão me dominando? Eu preciso entender, eu preciso olhar para isso. E eu vou deixar aqui como tarefinha para você meditar seriamente em Hebreus 12, do 1 ao 16, no mínimo, tá? Eu aconselho o 12 e o 13, você meditar. E aí a legalidade espiritual, então, lá em Efésios 4, 27. De outra forma, darão lugar ao adversário. Efésios 4, 27. Efésios também tem vários princípios ali da restauração sexual, tá? É importante também, é bom você ler Efésios com esse entendimento, olhando para a área sexual, porque se a gente lê, mas a gente não se atenta. Efésios 4, 27. 4, 22, 4, 27. Portanto, não deixem o sol se pôr sem que vocês tenham ligado com a causa de sua ira. Não pequem. Não deixem o sol se pôr sem que vocês tenham ligado com a causa de sua ira. De outra forma, darão lugar ao adversário. Ou seja, diariamente é necessário fazer uma revista nas nossas atitudes, no nosso comportamento, nos nossos pensamentos, nossos sentimentos. Será que eu estou sendo escrava de algo? O que eu tenho no meu coração? O que eu tenho na minha mente, na minha imaginação? Isso é importante para você não ficar escravo do adversário. Amém? Vamos lá. Lugar não é tomado, sempre é concedido. A continuidade do pecado mantém a permissão ativa. Entenda que Satanás nunca vai entrar assim, não. Você que vai abrir a porta e vai dizer, entra. Ele não pode arrombar a sua porta. Vai vir a tentação na mente, o pensamento vem, às vezes vem uma flecha só, mas aí você desconecta, você não vai alimentar o pensamento, do pensamento você não vai imaginar e fazer um monte de coisa, não. Veio a seta, veio um pensamento, corta na hora. E aqui, muitas vezes, a gente erra, né? Fica alimentando. Muitas mulheres assistem doramas, assistem filmes. Ai, que aquele lá, aquele homem, aquele marido, nossa, ele é perfeito. Pronto, tá pecando. Tá pecando e nem percebe. Eu dou um conselho para você. Se você é solteira e se você é uma pessoa emocionalmente muito instável, emotiva, se você não é a pessoa forte espiritualmente, não assiste filmes, não assista séries, não assista. Tá? Isso aí faz muita gente pecar. Aí fica lá imaginando o marido lá do filme, o marido, o cara lá do dorama, mas eu não sei o quê, e acha que tudo isso vem de Deus. Essas coisas não vêm de Deus. Faz você ficar no pecado, imaginando e desejando ter o que é do outro, cobiçando. Deixa aqui minha seta. Então, o que que a restauração faz, Nani? A restauração é a morte da velha natureza. Romanos 6,6. Sabemos que a nossa velha natureza foi crucificada para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravizados. Então, a restauração, ela não começa no comportamento, ela começa na morte da velha natureza. E um pré-requisito para participar da restauração sexual é não pode ter pecado ativo. Nani, mas até ontem eu tinha. Eu masturbei, eu acessei pornografia, eu tive esses pensamentos impuros. Se você se comprometer, e você sabe agora que você tem uma inclinação, que você tem uma escolha, e você se comprometer com essa escolha, você pode entrar. Se não, não entre. Não pode. Quem tem pecado ativo não pode participar da restauração sexual. É um processo sério. Não pode, tá? Então precisa tomar cuidado com isso. Muito cuidado. Ah, eu quero me inscrever porque eu quero me libertar. Mas você está disposta a matar?
a sua velha natureza, porque é isso que você vai fazer. Você vai resistir ao ponto de sangrar. A Bíblia fala sobre isso, eu vou ler aqui para você esse verso de novo. Você vai resistir ao ponto de sangrar. É isso mesmo. A Bíblia diz que nós podemos resistir ao pecado, nós podemos, tá? Então não fique, não ache que você vai ficar refém, que você vem para a restauração e aí você vem, peca, despeca, não, peca, despeca, não pode. Não pode. A restauração sexual, ela é um processo muito sério e é para pessoas maduras, tá? Não é para gente imatura que peca, despeca. Não. Se até ontem você pecou e a partir de hoje você tomou uma decisão séria e você não vai mais pecar, você pode entrar. Senão é melhor que você não entre e deixe para um outro momento quando você tiver mais maturidade, tá bom? Então, enquanto a velha natureza está viva, o pecado continua tendo acesso. Então, quando você vem aqui, que você já entra no primeiro dia, tudo isso já é falado para você, fica claro, você se compromete. E você começa a fazer então as quebras dos altares, as renúncias, e vai ficando mais fácil, e você vai se libertando. Mas é você quem vai construir esse processo de libertação, não sou eu. Eu apenas vou dar todas as ferramentas para você passar por esse processo de libertação. Então, uma mudança de autoridade, né? Precisa acontecer, tá? Não permitam que o pecado reine, pois vocês não estão debaixo do legalismo, mas da graça. A graça não é para trazer desgraça, é para trazer graça. Então, não podemos, a gente não precisa permitir ficar ali no pecado. Não, eu posso tomar uma decisão e manter essa decisão. A Bíblia diz que eu posso fazer isso. Eu posso sangrar até a morte. Sim, eu posso resistir até a morte. Está aqui em Hebreus esse verso. É possível, é possível. Então, tem como resistir. Você não pode mais usar a desculpa de, eu não consigo, eu não posso, não sei o que. Isso é mimimi, é conversa fiada, é desculpa. Você só está se enganando, nada mais. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho para você. Não lembro se eu coloquei, mas acho que eu coloquei aqui no PDF também. Aqui, ó. Lá no Hebreus 12, que eu pedi para você meditar, eu já li, acho, para você. Para que vocês não se cansem nem fiquem desanimados, vocês ainda não resistiram a ponto de derramar o sangue na luta contra o pecado. Se a Bíblia está dizendo que é possível eu derramar o meu sangue na luta contra o pecado e vencê-lo, assim eu vou fazer. Então, antes de pecar, chama alguém, chama um líder, chama um pastor, chama uma amiga, faça algo, saia da rede social, saia daquilo que te faz pecar. Saia, fuja. A Bíblia diz: fuja da aparência do mal, fuja do mal, sujeitai-vos a Deus, e Satanás fugirá de vós. Agora, tem gente se sujeitando ao pecado, ao Instagram, às redes sociais, à imaginação, ao doramas, e não está se sujeitando a Deus. Está fugindo de Deus e indo para essas coisas. Então, tome cuidado com isso, tá? O pecado, ele reina quando ele é permitido. Reinar, falar de governo. Se há um governo errado, é porque houve uma permissão, tá? Então, a restauração é mudança de reinado e a graça estabelece um novo governo sobre a sua vida. Você vai ter acesso a tudo para você ser liberta, para você passar pelo processo de libertação. Entenda, libertação não é alguém que vai colocar a mão na sua cabeça e vai expulsar o demônio. Isso é expulsão de demônio. Libertação é um processo que acontece interno, de dentro para fora. É um processo você com você mesma, diariamente. Isso é um processo de libertação. E isso nós vamos ver até Jesus voltar. Eu e você. Amém? Chega um momento que isso fica fácil. No início é difícil, é bem difícil. Mas conforme você vai quebrando os altares, você vai sendo liberta e isso vai ficando fácil. Então agora ofereçam seus membros como escravos de justiça, que conduz ao processo de tornar-se santo. Então, aquilo que antes era do pecado, agora eu ofereço ao Deus. Santificação não é emoção, é um treinamento. Todo dia eu vou treinar a minha emoção, a minha alma, as minhas emoções que fazem parte da alma. Então, todo dia eu tenho que cuidar com a minha alma e eu vou treinar a minha alma. Para quê? Para a santidade. Todo dia eu posso fazer uma escolha entre o bem e entre o mal. Qual é a escolha que você faz? Antes você servia a inclinação desordenada. Agora você pode servir a justiça de Deus.
Restaurar é remover as legalidades. Lugar não é invasão, é concessão. Na linguagem espiritual, a continuidade do pecado mantém uma permissão ativa, enquanto a prática sustentada a legalidade. Quando a legalidade é removida, a influência perde a força. É aquilo que eu acabei de falar para você. Então, o que nós precisamos fazer, né? A autoridade espiritual está ligado sempre à submissão. Então, a restauração é identificar os ciclos, quebrar os altares, remover as permissões, restaurar a identidade e reposicionar o governo da minha vida. Agora, aquilo que me governava não me governa mais. Amém? Agora eu tenho um novo governo. E a atuação das forças, né, de impureza. Então, é, elas sempre vão trabalhar aqui, ó. Brechas não fechadas, padrões repetidos, inclinações alimentadas. E elas vão se manifestar como tentação recorrente, desgaste emocional, enfraquecimento da resistência e confusão interior. É isso que vai trazer para você essas forças espirituais que estão aí associadas à impureza, ao portão da perversão sexual, tá? Só que elas não anulam a vontade humana. O domínio só permanece aonde existe continuidade. Nani, eu tô 30 anos nisso, então eu já estou dominada. Sim e não. A Bíblia diz que você pode resistir a ponto de rever, né? Como que é? Sangue. Então, você pode, sim, resistir. Você pode quebrar e resistir. Não quer dizer que você vai conseguir sozinha, tá? Isso é difícil mesmo. Limites do domínio, né? Então, nenhuma força espiritual é soberana sobre a vontade humana. A obediência define o governo, a quem você obedece. Quando a prática muda, o domínio muda. Então, eu não pratico mais. Eu fazia até ontem, hoje eu não faço mais. O governo já começa a mudar. O que mantém o cativeiro não é o poder externo, é a permanência da legalidade interna. Eu levantei um altar, eu preciso quebrar esse altar para que ele não governe mais, não influencie mais as minhas atitudes diárias. Então agora eu vou fortalecendo. Quanto mais eu quebro o altar, mais eu me fortaleço. E assim eu vou vencendo diariamente. E dentro da restauração nós temos o protocolo para isso. É um protocolo prático que você faz de renúncia diária, de quebra de altar diária, uma palavra, a palavra do dia, diariamente, que você ora, que você lê, que você medita, orações de quebra, e tudo você vai fazendo dentro, conforme vai passando as aulas, você vai tendo atividades para você fazer para ser liberta. E depois você tem todas as ferramentas para você manter a libertação e para você aconselhar as pessoas que chegam até você. Você sabe o que é a área sexual, você sabe como vencer, você sabe quais são os enganos que há por trás, qual é a mentira que está sendo colocada aí para o cristianismo, a mentira de que eu sou dominado pelos demônios. Isso é uma mentira. Isso não existe. Então, o processo de libertação, arrependimento, a techuvá, o retorno, a consciência, remorso não superficial, é realmente eu olhar e eu me arrepender profundamente por todos os pecados que eu pratiquei. E aí sim, eu confesso, eu removo, eu trago à luz aquilo que estava nas trevas. E aí sim acontece a renovação da minha mente e eu retorno ao padrão de fábrica, ao padrão feito por Deus, ao padrão original. Eu me submeto e resisto. Então, não é apenas confessar, mas é abandonar. E aí eu vivo o processo de santidade. A santidade não é uma repressão, é uma reorganização da vida segundo a aliança. Amém? Esse aqui é o processo de libertação que você vive se você executar. Nada adianta, como muitas já fizeram, vir para a restauração sexual e participar das aulas. Isso não vai trazer libertação para você. O que vai trazer libertação para você é você fazer o protocolo diário. É você fazer do início ao final, assistir da aula 1 até a aula 7, 8, quantas forem.
e fazer diariamente o que é proposto, o protocolo diário, senão não tem libertação. Não adianta o conhecimento se você não aplica o conhecimento. Então, você tem acesso ao conhecimento. Agora, você tem que aplicar o conhecimento. Amém? Glória a Deus, amadas. Glória a Deus. Então, o que que você vai viver na mentoria, né? Exatamente isso, Hebreus 12, do 1 ao 16. Romper os ciclos de culpa e vergonha, restaurar identidade e propósito, quebrar ciclos, vínculos, perdão, e altares do passado, alinhar espiritualidade e sexualidade, reconstruir o altar da sua vida. É isso que você vai fazer. Para quem que é? Para quem deseja santidade, aceita o confronto, porque você vai ser confrontada, assume responsabilidade para quem quer transformação real. Não é para gente curiosa que quer vir a passar pelo processo para depois aplicar a restauração. Ninguém tem autorização para ministrar a restauração sexual até hoje. Então, não adianta você vir que eu quero fazer isso lá na minha casa, na minha igreja, no meu grupo. Não, não pode acontecer. Você não tem liberdade para isso. Agora, o conhecimento você pode distribuir, aquilo que você aprender, isso você pode, tá bom? Então, o conhecimento você tem, isso ninguém rouba de você. Agora, você sabe o que é área sexual, você vai saber o que fazer para se libertar, como fazer, o que é necessário fazer, isso sim, tá bom? Isso você vai ter aí a Bíblia, né? Juntar todo o conhecimento à Bíblia para você ensinar e passar isso adiante e ajudar outras pessoas aí na sua vida, na sua casa, no seu ministério. Então, como que eu posso ser liberta? O caminho é progressivo. Reconhecer, arrepender, renunciar, fechar as brechas, obediência à palavra é perseverar. Sem a perseverança, você também não consegue, porque durante o percurso você será confrontada e a orgulhosa ela não vai até o final. Ela não consegue, porque em algum momento, em alguma aula, ela é confrontada e aí ela deixa de lado, ela não faz o que tem que ser feito e ela arruma mil desculpas. Eu acho que não é bem assim, eu acho que a Nani fala assim, eu acho que a Sada, ela inventa um monte de coisa para não assumir aquilo que ela precisa fazer, a responsabilidade sobre a sua vida, sobre o seu pecado, a sua história, e ela fica no mesmo mimimi. Lá em 1900 bolinha, aconteceu isso comigo, minha vida tá assim, e hoje eu vivo assim por causa daquilo. Ela conta a mesma historinha de vitimismo, ao invés de arregaçar a manga, peraí, eu vivi isso aqui, agora eu vou fazer o que com isso? O que que eu faço? O que que eu vou fazer? Eu quero saber o que eu vou fazer. Então, perseverar isso. Eu vivi isso, eu tenho esse pecado, eu tenho isso. Como é que eu faço? Eu saio disso como? Você vai ter esse caminho, esse caminho pronto. Eu tive que trilhar e pedalar muito para receber tudo que você vai ter aqui de graça. Tive que sacrificar dias, tive que fazer coisas que eu não queria fazer, tive que fazer muitos sacrifícios ao Senhor para receber tudo isso aqui para hoje poder compartilhar com você. Então, você pode aproveitar isso aqui, se você deseja, e há um melhor momento, se você se encaixa ali dentro dos pré-requisitos, você pode encurtar muito aí o seu caminho de libertação. Em 2 meses apenas você pode ter um bom avanço nessa área, tá? Deixa eu ver o que mais. Então, a escravidão sexual, ela é um sistema. Sempre vai começar na inclinação, vai se fortalecer na repetição, se estabelece por legalidade, e se sustenta por continuidade, só que ela pode ser desmantelada pela purificação do altar, a renovação da mente, a restauração da aliança com Deus. Então, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E esse aqui não é um curso sobre comportamento, eu não vou ensinar você a mudar o comportamento. Não é isso. É um processo de libertação, de restauração, de governo espiritual. É sobre corpo, mente, sobre identidade. Então, é muito mais profundo do que aquilo que você pode imaginar. Ah, Nani, mas eu já fiz o 3, o 2, o 1 e eu não fui liberta. Então, o que você não fez? Porque se você aplicou do protocolo 1 ao final e você não foi liberta, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma legalidade. E a gente precisa olhar para isso. Ah, Nani, então se eu passar pelo processo e não for liberta, a responsabilidade é minha? 100% sua. A responsabilidade minha é te dar todas as ferramentas. Tudo aquilo que eu sei sobre a área sexual, eu coloco aqui nessa mentoria.
tudo, o meu sangue, literalmente, eu dou para você aqui. Agora você vai ter que pegar isso e vai ter que sentar e levar o processo a sério, destrinchar isso, fazer o que precisa ser feito. Algumas mulheres me mandaram, agora nos últimos dias, algumas mulheres, não foi nenhuma nem duas, foram algumas. Ah, Nani, depois da restauração eu me separei. Eu falei, pois é, fulana. E o que que você fez na restauração? Ah, eu não fiz o protocolo. Então, é claro que se você entra para a restauração sem responsabilidade, não se submete, não faz o protocolo, não faz o que tem que ser feito, você já está em desobediência. E aí é claro que você não vai ser liberto e vai sofrer as consequências disso. Então é melhor você não entrar, se você não quer verdadeiramente ser liberta, do que você entrar e fazer relaxadamente. Porque vai ter consequências, tá? Então, a mulher restaurada é aquela que governa a sua alma. Amém? Guarda isso. A mulher restaurada é aquela que governa a sua alma. A alma vai falar de emoções, de sentimentos, pensamentos. É aquela que governa a sua alma, desejos. Amém? Anota essa frase aí, tá? Então, é proibido. A aula você pode compartilhar? Pode mandar para alguém? Pode. Essa aula é gratuita, eu vou disponibilizar ali nos grupos depois, tá? Como que é? A gravação. Pode compartilhar. Agora, você pode compartilhar o slide, se tivesse slide, não tem, né? Não pode, tá? Então, a aula você pode mandar, a pessoa assiste, tá bom? Glória a Deus. Glória a Deus. Amadas, vocês estão aí? Tem alguém aí ainda? Sobreviveram? Poucas sobreviveram, né? Eu tô aqui escutando. Eu tava ajeitando o almoço. Amém. Eu, Glória a Deus. Tudo bem. Glória a Deus, Simone. Amém. Glória a Deus. e gratidão por compartilhar seu conhecimento. Isso esclarece muito coisas que a gente não tem noção. É isso mesmo. Glória a Deus. Tudo bem, Fabiana. Glória a Deus. Amém. Alguém gostaria de perguntar algo, de falar algo, de acrescentar? Não. Gente, essa aula ela é uma aula assim bem. Deixa eu falar, Nani. Eu estou Deixa. dirigindo aqui, mas dá para eu falar. Gente, vale muito a pena fazer. Eu fui da turma 6 e assim, foi um divisor de águas na minha vida. A gente acha que a gente é limpinha, né? Quando a Nani vai dando as aulas, Deus vai trazendo à memória coisas do passado. Gente, eu já tinha até esquecido. Então, assim, foi libertador. Vale a pena fazer, vale a pena fazer os protocolos. É o que ela, exatamente o que ela falou. Não adianta assistir só as aulas. Se não fizer o protocolo, você não é liberta. E, Qual é o assim, curso? eu, eu sugiro que vocês invistam. A gente, às vezes, investe em tanta coisa, a gente gasta com tanta coisa. Né? O curso dela não está caro, é um curso acessível, ela divide, você conversa com ela vai fazer o que ela puder para que você faça. O interesse da Nani não é nem financeiro, é realmente restaurar essas mulheres. E nós precisamos, nós evangélicas, a gente tem uma mentalidade muito ainda é, presa, sabe? Muita religiosidade. A Nani quebra isso. Né? Nós somos mulheres e nós precisamos entender nosso corpo, a gente precisa entender nossa alma e nosso espírito. Tá bom? Era essa a minha fala. Obrigada. Amém, amém. Glória a Deus, Esther. Obrigada, viu? Glória a Deus. É isso mesmo. Então, por isso que mesmo sendo uma aula gratuita, né, não é uma aula que eu passo a mão na cabeça de ninguém, né? Pelo contrário, é uma aula de confronto, é uma aula onde você é confrontada a entender o que é e você sabe agora que você tem e que você pode, e você tem acesso. Eu quero permanecer no pecado, eu não quero. Então, muitas de vocês aqui fizeram e descobri que isso aqui estava me governando, eu estava nesse pecado, fez a quebra do altar, nunca mais voltou, nunca mais pecou, e a vida foi liberta, foi transformada, assim como a Esther falou, e é isso que acontece. Então, confessou, fez a quebra, fez o protocolo, é isso, é ali que você alcança o teu processo de libertação. É dessa Você vai, forma. desculpa, você vai colocar os valores e o link lá no Eu grupo? vou colocar lá no grupo, tá? Fica tranquila, tá bom? Socorro, menina. Eu não sei, parece que tá saindo diferente aí, mas meu nome é Socorro.
Tá bom, então, amor, eu vou colocar lá nos grupos, porque eu esqueci mesmo de colocar aqui no slide, eu nem me liguei disso. Eu lembrei agora há pouco, mas eu coloco lá nos grupos o link de inscrição. Então, nós vamos começar a turma, o grupo 7 já abriu as inscrições, já tem algumas inscritas, mas a gente vai conseguir começar só no dia 11 de abril, gente. Eu queria começar antes, mas eu não vou conseguir. Tá? Então, eu peço perdão por aquelas que se inscreveram já o mês passado. Eu não vou conseguir começar antes, tá? Só no dia 11, porque no dia 4 a gente tem reunião da rede. Eu queria começar já no dia 4, não vai dar. E agora eu estou com um grupo de homens. E o grupo de homens está bem pesado. Então, eu não vou conseguir conciliar os dois grupos, tá? O de homens e de mulheres no mesmo dia. Como hoje eu dei aula de homens 8 horas da manhã. Aí, 10 horas da manhã, eu já estava aqui para ministrar para você. Então, isso acaba me sugando bastante. Trabalhar com a área sexual é pesado, porque você é confrontada. Você pode dizer que não, mas em algum momento você é confrontada. E isso eu acabo sentindo, tá? Eu acabo sentindo quando a pessoa fecha o coração, quando ela é confrontada, quando tem pecado na sala. Então, é algo muito pesado. A restauração sexual é o meu ministério, é só o que eu sei falar. É o que sai da minha boca, da minha vida, é sobre a área sexual. Mas isso é pesado, então acaba assim esgotando o meu físico por ministrar a área sexual, tá? Isso acontece e é normal, né? Então eu vou deixar para iniciar no dia 11. Nós vamos iniciar no dia 11. Dia 11 e no dia 2 sábados seguintes serão às 10 horas, vai ser às 10 horas da manhã. Depois, então, vai ser às 8 horas da manhã, tá? Deixa eu ver aqui o dia, deixa eu passar bem certinho. Vai iniciar definitivamente a restauração no dia 11 de abril, no dia 11 de abril e no dia 18 de abril, que é a aula 2, no caso, essas duas aulas serão às 10 horas da manhã. E depois vai ser às 8 horas da manhã, tá bom? Mas eu passo as informações aqui para você. É importante você participar ao vivo? Não é importante, tá? O importante é você ouvir a aula e acompanhar diariamente o protocolo diário. Você fazer o protocolo é o mais importante. Então, vai ter a aula, à noite eu mando a aula para você na plataforma, libero a aula, você assiste e aí já começa os protocolos. A gente vai começar os protocolos no dia 12, no sábado à noite, dia 11, na verdade, tá? Do sábado para domingo de abril. Então é importante você entender. Posso assistir aula depois? Pode. Não consegue de manhã? Assiste à noite, assiste de madrugada, faz aí no seu tempo, assiste em 2 vezes, mas faça o protocolo diário, porque muito mais do que você assistir a aula e você entender tudo que você está fazendo, é você fazer o protocolo e começar. E começando, você vai assistindo a aula, você vai entendendo, e aí você consegue, então, fazer o teu processo de libertação. Querida, de nada adianta você dizer que você fez a restauração sexual se você não fazer o protocolo diário. E pelo amor de Deus, gente, se você fez a restauração sexual e você não fez o protocolo diário, você já participou, você sabe que você não vai ter libertação e você vai ter problemas. Então, tem gente que fala, ah, mas eu passei pela restauração sexual e agora eu tô fazendo outro curso, mas passou, tá? E aí, o que que você fez? Como essas mulheres que divorciaram, tá, mas o que que você fez? Não, Nani, eu não fiz o protocolo, eu não fiz nada, então você não fez. Tenha consciência, você participar da restauração sexual é você fazer o que é proposto, fazer o protocolo diário. Gente, o protocolo diário você executa em 20 minutos, sim ou não, Manu? Fala aí, Manu. 20 minutos dá para executar o protocolo? Se você não Sim. conseguir, gente, 20 minutos para você fazer o protocolo diário, não tem libertação para você. Você precisa de maturidade, é formar o seu caráter, é voltar lá para os princípios, lá de quando você conheceu Jesus. É isso que você precisa, tá? Anne, desculpa, eu podia Pode falar falar. uma coisinha? Claro, pode, fica à É, eu, vontade. é que meu sentido de falar, que é justamente você falou meu nome. Então, irmãs, eu fiz a mentoria passada, e assim, eu sou solteira, eu fiz mais assim, por uma indicação da minha pastora, e eu queria encorajar vocês, porque assim, a partir do momento que eu comecei a fazer a mentoria, eu comecei o meu processo de emagrecimento. E eu nem sabia que estava ligado uma coisa com outra. E foi assim, muito instantâneo, foi como a irmã falou, foi um divisor de águas. Então, assim, eu estou fazendo novamente, vou fazer, porque foi realmente, assim, um divisor de águas na minha vida. Então, eu queria
encorajar vocês, porque assim, eu não sabia, eu já tinha tentado de tudo a vida toda, sempre tive problema com obesidade, e justamente depois da mentoria eu consegui, ainda estou no processo, já perdi 25 quilos e em nome de Jesus eu vou continuar. Então, eu queria encorajar vocês, porque às vezes a gente não acha que não tem nada a ver, mas está tudo interligado. Glória a Deus, Manu. Obrigada por compartilhar, tá, meu amor? Glória a Deus. Então, amadas, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida ainda? Senão a gente vai encerrar. E depois, mais tarde, eu coloco lá no grupo o link para você estar fazendo a inscrição. Alguém tem alguma dúvida ainda? Não? Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, nós queremos te agradecer por este tempo, por essa aula, por essa ministração, por esse confronto, Senhor. Eu oro, Pai, para que o confronto não feche, mas abra cada coração em nome de Jesus, para que cada uma seja liberta da escravidão do pecado sexual. Senhor, haja um alinhamento sobre a vida de cada uma. Senhor, aquela que não tem os recursos, mas deseja se submeter ao processo, que o Senhor venha prover os recursos ainda essa semana, meu Pai. Abre as portas, Senhor, escancara as portas para que as tuas filhas possam entrar e aquela que realmente vier com o coração aberto, Senhor, disposta a fazer, a executar aquilo que é proposto, Senhor, que ela alcance um nível de libertação, Pai, jamais visto, Senhor, na sua vida, na sua história, na sua linhagem, e que através dela os filhos sejam santificados, purificados, Senhor, e o seu caminho, as suas escolhas, Deus, tudo que pertence a ela, a sua família, Senhor, as suas finanças, e haja um novo nível de santidade em nome de Jesus sobre cada uma. Senhor, eu oro e peço que o Senhor libere anjos, anjos para abrir as portas para aquela que não pode participar por conta dos recursos financeiros, Senhor. E eu peço anjos também para ministrar aquela que fechou o coração, Senhor. Que os anjos do Senhor venham fechar, venham abrir o coração que foi fechado, que se fechou por causa do confronto espiritual, Senhor. Haja um alinhamento sobre a vida de cada uma que ouviu e que ouvirá essa palavra. E aquilo que você ouviu, você não pode retroceder, você não pode voltar atrás e dizer que você não ouviu. Por isso, Pai, eu peço que o Senhor abençoe a cada uma, que o Senhor libere, Deus, estratégias, Pai, para que cada uma possa participar, Senhor, desse processo e, de fato, entrar e viver um nível de libertação profunda, Senhor, em nome de Jesus. Nós devolvemos, Pai, todo o fruto da unção no qual nós fluímos aqui nessa manhã a Ti. Te louvamos, te bendizemos. Eu quero declarar: bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do universo, que nos deste a oportunidade de estar aqui e de ouvir as verdades que o Senhor tem falado para nós neste tempo, para que sejamos libertas. Bendito és tu, Adonai, por este dia, por este horário, por este tempo, pela vida de cada uma que está aqui. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Shabbat shalom para você. Amo sua vida. A maioria aqui já é filha, né? Restaurada. Deus abençoe a sua vida. Amo você e até breve. Shalom, shalom, amadas. Deus abençoe.